Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. E o tema de hoje será práticas no controle da ansiedade infanto-juvenil. E hoje eu não estou sozinha, tenho uma convidada muito especial para estar fazendo parte dessa live aqui comigo. E eu tenho certeza que vocês vão amar o bate-papo de hoje. Vai ser bem interessante. Então hoje a Alexandra, psicóloga, vai estar fazendo parte dessa live aqui comigo. E eu tenho certeza que será incrível, com dicas maravilhosas para vocês. Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem me dar um ok, como que tá o som, como que tá a iluminação, se tá travando ou não. Vou esperar um pouquinho, que logo vou chamar a Alexandra. A Alexandra já entrou. Boa noite, Alexandra. Boa noite. Ai, obrigada, Larissa. Que às vezes a gente tá aqui falando e não tem noção de como tá chegando para vocês, né? Boa noite. Já envia aí a live para quem vocês acham que faz sentido esse assunto de hoje, porque eu não estou brincando, gente. Será incrível a live com dicas maravilhosas. Alexandra, quando você quiser enviar o convite, que aí eu já aceito aqui você. Ou então qualquer coisa você me fala que eu tento colocar você por aqui. Pronto. Oi, boa noite. Oi, Tá me escutando? tô. Você consegue me ver? Consigo. Você não tá me vendo, não? Não, não tô te vendo. Ih, o que será que tá errado? Deixa eu ver se tem como tirar você para poder entrar de novo. Tá. Porque era para estar aparecendo para você. Será que eu vou ter que fechar a live e abrir de novo? Você consegue fechar aí para eu tentar te convidar? Deixa eu ver. Eu sair e depois entrar novamente, Isso. né? Que você fala? Aham. Aí eu tento. Se eu mandando um convite, se fica melhor. Tá. Vou sair, Tá. tá? É bom que o pessoal vai entrando enquanto a gente ajusta. Vamos ver. Eu só virar agora. Agora deu certo? Agora deu certo. Tudo certinho. Ai, que bom. Obrigada, Alexandra, por estar aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz com a sua presença. Tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser incrível e que as pessoas vão aprender muito. Inclusive, eu já estou muito curiosa. Vamos lá, então, né? Diminuir um pouquinho essa curiosidade e já agradecer também pelo convite. Acho que é muito bom a gente integrar aqui especialidades assim diferentes em função do bem-estar, Sim. né? Então, estou aqui à disposição. Esperar mais um pouquinho, pessoal, entrar. Você está fazendo aqui do Porque a consultório gente. também? Tô aqui. Dia de Estamos aqui quarta-feira, no mesmo corredor. geralmente eu faço outras atividades, atendo só pela manhã. Mas amanhã, como é feriado, né? Então eu trabalhei hoje até às 19. Ah, pois é, gente, a Alexandra ela trabalha aqui no mesmo prédio que eu, no mesmo corredor. E às vezes a gente está tão pertinho e fica tanto tempo sem se encontrar, né? Pois é, ainda bem que deu certo, né? Essa live já era para ter acontecido Sim, desde outubro, né? Foi quando você teve essa ideia de fazer o convite, mas as nossas agendas não estavam coincidindo, mas que bom que conseguimos ainda nesse ano, né? Que em isso, 2024 a gente possa fazer várias lives ou até desenvolver alguns projetos, acho que é interessante. com certeza.
certeza. Então, se você quiser começar a se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, atuo na área já há 18 anos. Comecei na clínica mesmo antes, né, de formada, com a supervisão de meus orientadores. Faço treino de paz, sou autora de um livro que eu desenvolvi no tempo da pandemia, de exercícios de autoconhecimento. Não, Sou não facilitadora sabia. de um. Isso, eu desenvolvi a partir de uma demanda de um grupo, também que foi criado em 2021, onde eu passava algumas mensagens, reflexões para algumas pessoas no particular. E aí, como o número de pessoas foi aumentando muito, eu não tive condições de ficar enviando de um por um, e aí a demanda foi crescendo, eu criei esse grupo. E durante a pandemia, nós desenvolvemos vários trabalhos, então, webinário, cursos online, e depois que terminou a pandemia, eu não terminei com o grupo ainda continua, e surgiu essa demanda de criar esses exercícios em formato de um livro. Então, em 2022, não, 2021, eu lancei esse livro, e é um livro onde tem perguntas reflexivas, para que você possa se autoanalisar e ver quais são os seus pontos fortes, suas habilidades, aqueles pontos que precisam ser melhorados. E foi um sucesso, muitas pessoas gostaram, eu fiquei de escrever um outro, mas ao longo dessa caminhada surgiram outras propostas, outras atividades, então a gente precisa fazer escolhas, né? Sim. Então, eu deixei um pouquinho adormecida essa segunda edição, mas quem sabe aí para 2024 não sai aí essa segunda edição, Já né? quero Então, sou conhecer a primeira. sou arte terapeuta, né? Trabalho com materiais artísticos aqui, visando sempre a organização de pensamento e a expressão de sentimentos. Então, esses recursos artísticos podem ser com materiais que são mais simples, né, lápis de cor, canetinhas, massa de modelar, como materiais mais complexos, argila, telas. Então, depende muito da disponibilidade do paciente, depende muito se ele está envolvido nesse processo para sentir aquele sentimento de uma forma concreta, né? A arte-terapia é bem interessante porque a gente consegue concretizar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos nem ver nem tocar. Então, pensamentos, eles passam e a gente não toca. Sentimento, a gente também não mede por um exame, mas a gente pode tocar por meio da arte-terapia. Então, é um recurso importantíssimo que eu utilizo aqui tanto com crianças, adolescentes e alguns adultos também se sentem à vontade com esse material e que traz muitas respostas para as perguntas que eles têm em relação ao interior. Então, é um material que é riquíssimo, né? Quem quiser depois ter a oportunidade de conhecer, entrar lá no meu Instagram, tem algumas postagens também que sempre faço, e é bem interessante. Nossa, não, fiquei. Assim, que bom saber, né? Como eu falei, nós estamos tão perto, às vezes tão longe, né? Sem conhecer o trabalho uma da outra. Mas achei maravilhoso. Eu sou uma pessoa apaixonada por livros. Eu ainda gosto mesmo de pegar o livro físico e de estar aqui com ele. E aí achei bem interessante. Inclusive, quero mesmo conhecer a primeira edição. E aí, quando você falou adultos, então você também atende adultos. Atendo sim, adultos. A minha especialidade, o meu foco maior, são com crianças e adolescentes. A partir de Uhum. 4 anos, 5 anos, eu já consigo fazer esse atendimento. Existem pais que buscam o meu atendimento mesmo antes aí dos 4 anos do filho. E aí eu costumo dizer para esses pais que na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, muitas vezes eu preciso dessa parte cognitiva da criança um pouco mais amadurecida.
e que, às vezes, antes dessa idade, não nos traz uma segurança para uma evolução de um processo terapêutico. Então, antes dos 4 anos, eu costumo fazer treino de paz, tá? Então, são encontros que eu faço de uma maneira bastante objetiva, então tem um início, meio e fim, são 8 encontros, onde a gente vai discutir situações da vida real, as dificuldades dos pais, o perfil dos pais, como eles estão educando, quais são as dificuldades, como a gente pode melhorar, tanto por orientações pontuais, quanto por treino, né, de pais, e que muitas vezes aquela demanda, aquela queixa que está sendo colocada pelos responsáveis daquela criança, muitas vezes é sanada com 8 encontros. Então, às vezes é a dificuldade do pai na própria educação mesmo do filho. É aquele ditado popular, quando a gente engravida, quando a gente tem um filho, ele não vem com manual, né? Então, uma profissional que tem especialização na área, para te passar orientações em relação a esse processo educacional, nos vários aspectos, não só em relação à parte emocional, mas à parte social, a questão de autoridade, de pai e mãe, questão de postura no processo educativo. Tudo isso é discutido no treino de pais, que são 8 encontros, né, que nós fazemos uma vez por semana, onde eles tiram essas dúvidas e, ao final, eles saem com um relatório, sinalizando tudo que foi trabalhado aqui, para que eles possam levar isso aí para a vida e no crescimento dos filhos. Nossa, muito interessante esse trabalho. Isso acontece muito aqui no consultório. Muitas vezes os pais se preocuparem tanto em tratar o filho, né? E às vezes é só uma abordagem mesmo com os pais, a forma como que está acontecendo. Muitas vezes eu prefiro atender os pais É isso. antes do que chegar nos filhos, porque acaba que os filhos são um reflexo dos pais, né? Então tem muita coisa que nós podemos. E esse treinamento muito interessante, porque aí já facilita bastante, como você falou, não tem manual. E aí você acaba fornecendo esse manual para os pais que eles tantos querem, né? Isso. E a partir dos 4 anos, a criança já pode iniciar um acompanhamento terapêutico, mas eu preciso muito da ajuda desses pais. Por quê? Porque eles ainda estão no processo de amadurecimento. E uma sessão de terapia com 50 minutos, uma vez por semana, eu digo aos pais de uma forma bem transparente, não vai fazer milagre. A gente precisa de uma complementação em casa. E eu preciso capacitar esses pais com orientações pontuais, não é um treino de pais, tá? O meu paciente é a criança acima de 4 anos, mas esporadicamente eu chamo esses pais para que eles possam estar presentes aqui. Em alguns momentos eles participam também da sessão de terapia para observar quais são as intervenções que estão sendo feitas. E é muito esclarecedor, porque eles aprendem como lidar com determinadas situações no dia a dia lá fora. Além disso, quando termina a sessão, eu costumo entregar para a criança uma atividade que tem 2 focos principais. Uma, que é para trabalhar a respiração e gerenciamento dos gatilhos do corpo, para controlar a ansiedade ou outros sentimentos. E a outra é a ampliação de criatividade. Quando a gente amplia a criatividade, a gente amplia percepções. Eu costumo dizer que existem pessoas que olham a vida assim e existem pessoas que olham a vida dessa forma. Se desde pequena a gente começa a educar o nosso filho a olhar a vida de uma forma mais ampla, com certeza, diante de um problema, ele vai desenvolver diversas estratégias de enfrentamento. Existem adultos que olham a vida de uma forma tão objetiva, tão prática, tão direcionada e tão mecânica, que é o nosso dia a dia, viver no automático, que quando acontece um problema, parece que é o fim do mundo e não tem outras saídas, né? Então, se desde pequeno você colocar o seu filho num processo terapêutico, para que ele possa aprender que diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, existem possibilidades, que a gente vai ver daqui a pouquinho as técnicas que eu vou passar. Estou guardando aí a cereja do bolo para o finalzinho. Né? Se você entender que desde pequeno o seu filho pode ter essas possibilidades de estar no mundo de uma forma diferente, é extremamente importante. Né?
o cérebro de uma criança, ela ainda está no processo de amadurecimento. Então, quando a criança vai crescendo, esse cérebro vai ficando um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais rígido, e a gente vai amadurecendo, às vezes, de uma forma errada. Então, atuar de uma forma preventiva. Ah, Alexandra, mas o meu filho gerencia bem, tem um bom convívio, diante das emoções ele consegue criar estratégias. Ok. Ele já fez alguma avaliação? A gente costuma ir ao pediatra, a gente costuma ir ao ginecologista, os homens aí ao urologista. Por que não fazer uma avaliação em relação aos aspectos emocionais? Isso precisa se tornar uma prática, E né? como você falou, Então, não tem exame para isso, né? A não ser um relatório, uma avaliação. isso, conscientizar a importância desse cuidado, não necessariamente precisa iniciar um acompanhamento terapêutico, né? Mas uma avaliação para você investigar como estão os meus aspectos aqui emocionais, sociais, cognitivos, que é o que eu faço entre 4 e dos 4 aos 17 anos. Eu inicialmente proponho 6 encontros, que são encontros avaliativos, tá? Primeiro são com os pais, para eu conhecer um pouco mais da dinâmica de vida, da criança, dinâmica escolar. 4 encontros com a criança, que eu faço intervenções dirigidas. E o último encontro eu entrego um relatório para os pais. Em muitos casos, a criança não fica em acompanhamento terapêutico. São orientações pontuais, e aí a gente dá a alta. Em outros, a gente inicia um acompanhamento terapêutico. E eu, assim, eu fiquei um pouco curiosa eu vejo que você realiza atendimento online também, né? E com criança, é possível esse tipo de atendimento? É mais difícil? Crianças a partir de 7 anos, eu já consigo fazer uma abordagem diferenciada para trabalhar os aspectos emocionais, tá? Abaixo dessa idade, eu não aconselho, porque precisa ter uma atenção concentrada numa tela, no celular, então não é tão interessante. Então, a partir dos 7 anos, é que eu começo a realizar essas atividades. E aí tem atividades que eu envio em PDF, tem aplicativos que são desenvolvidos também, que eu passo para os pacientes, e peço muita colaboração dos pais, para que eles estejam juntos aqui comigo, conectados também, para que a gente possa evoluir, né, na queixa que tanto incomoda aquela família. E você comentou sobre a sua abordagem, que é a TCC, né? E nós escutamos muito falar sobre essa técnica hoje. Então, se você puder explicar um pouco melhor para as pessoas que não conhecem. Uhum. Posso. O que é a TCC? Tá? É terapia cognitivo-comportamental. Toda terapeuta, toda psicóloga, ela segue uma linha de abordagem. Existe a gestaltoterapia, existe a ACP, o psicodrama, a psicanálise. Então, cada terapeuta, ela escolhe a sua visão de mundo e a sua visão de homem para poder trabalhar num set terapêutico, né? Naquele ambiente de terapia. Eu escolhi, a minha base de formação é a Gestalt terapia, que trabalha com a existência, trabalha com o emergir dos sentimentos, trabalha com a questão de deixar fluir o que está sentindo. E durante esses 18 anos, eu fui refletindo sobre a demanda atual. A gente sabe que quando saímos da faculdade, muita coisa a gente precisa ainda estudar, se especializar. O mundo vão tendo demandas diferentes, principalmente depois da pandemia, né? Infelizmente, o nosso país atingiu o ranking aí do país mais ansioso do mundo. Então, eu vi que a minha abordagem, a forma como eu estava trabalhando, era interessante, mas para a demanda atual, que é voltado muito mais para a questão da ansiedade, que inclusive é o tema que a gente está trabalhando hoje, precisaria de um pouco mais. É como se precisasse da cereja do bolo ali, do diferencial, para que a gente conseguisse atingir um pouco mais os pais, as crianças. E eu fui vendo que a demanda foi mudando muito depois da pandemia, em muitos casos de síndrome do pânico em crianças, em adolescentes, síndrome de burnout em adultos, em estagiários, inclusive, que é aquele esgotamento mental, físico,
no trabalho, a alta exigência de ser perfeito, de entregar muitas demandas, de ser muito produtivo. A questão do TAG, tá? Do transtorno de ansiedade generalizada, tenho adolescentes aqui já diagnosticados com esse tipo de transtorno. Então, eu decidi me aprofundar um pouco mais nesses transtornos específicos e vi que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia baseada em evidências científicas. Então, todas as técnicas que eu vou passar aqui para vocês são técnicas que foram comprovadas em laboratório, pesquisadores desenvolveram essa técnica e que ao longo dos anos foram sendo adaptadas para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Então, cada faixa etária tem uma forma diferente de lidar com essa técnica, mas o fundamento e o objetivo é o mesmo. A gente só muda um brinquedo, um acessório, uma forma de estimular, mas o objetivo é o mesmo. E a terapia cognitivo-comportamental trabalha com o pensamento e trabalha com o comportamento. Se a gente for para o nome mesmo real, terapia cognitivo. Cognitivo é mente, pensamento, memória, atenção. Comportamental, comportamento. Então, a gente precisa agregar esses dois aspectos. É como se a gente estivesse colocando um plug. A gente trabalha pensamento para depois trabalhar comportamento e junta os dois. Só que isso exige um processo, é um treinamento. Mudança de comportamento muito rápida não traz permanência daquele comportamento. Então, não tem como a gente mudar aquilo que está incomodando sem a gente pensar naquilo que está acontecendo. Então, a criança, quando chega aqui, chega muitas vezes com uma urgência de brincar, de querer conhecer os materiais, né? E eu costumo sempre dizer que a tia Lê é a tia das emoções, né? E aqui a gente vai brincar mesmo. Só que a gente vai brincar e pensar sobre aquela emoção que está surgindo. Então, eu entrego para eles, eu separei aqui, vou mostrar já, tá? Alguns materiais para vocês. Dá para ver? Uhum. Tá? Todo o primeiro atendimento, eu entrego esse kit, que aí, Débora, infelizmente eu não vou poder mostrar o que tem aqui dentro, porque é surpresa para quem participa, né, desse primeiro momento, dessa primeira sessão. Bom que as pessoas vão Mas, até aí para fazer a sessão. tá, depois se você quiser fazer uma visita aqui, eu te mostro, mas em segredo, tá? Nesse kit daqui, eu coloco uma explicação de quem é a tia Alexandra, tá? De uma forma bem lúdica. Coloco já uma atividade que desafia a paciência daquela criança, né? Pessoas ansiosas querem as coisas tudo para ontem, então eu já coloco esse material aí, né? Para que eles possam conhecer. E aí dentro, eu vou mostrar só um, tá? Aí dentro tem esse baúzinho, tá? Que eu fiz aí uma propagandazinha no Instagram e algumas pessoas me perguntaram, Alexandre, o que é isso, tá? Ninguém vai falar sobre as suas questões sem antes conhecer a pessoa, concorda? Sim. Né? Terapia, ela desenvolve alguns aspectos que são muito delicados, que são muito sensíveis. Então, no primeiro encontro, eu coloco essa caixinha, que é um baúzinho, e a gente trabalha a questão do sigilo, do segredinho com a tia Alexandra. E aí, aqui dentro tem uma mensagem, que aí eu não vou mostrar, quem tiver no primeiro atendimento vai conhecer. E a gente começa a formar o vínculo terapêutico a partir desse baúzinho, né? Eu conto uma história para eles, né? Falo da questão de confiança, de segurança, de segredos que a gente tem, mas que precisa ser aberto aqui nas sessões de terapia. E quando ele sai, a gente fecha. Sabendo que ele vai... fica com você no consultório? Não, esse baúzinho daqui a gente entrega para a criança. Porque é uma forma deles entenderem, vai dentro daquela sacolinha, tá? E aquela sacolinha ali vai para casa com eles, tá? É uma forma das crianças entenderem que ali
está sendo representado o nosso vínculo, é um material que eu entreguei para eles, e é uma forma deles entenderem que aqui é o nosso segredinho. Aqui a gente vai falar coisas que muitas vezes a gente não vai abrir lá fora para outras pessoas. Então, são coisas muito pessoais, que simbolicamente, né, vai ficar aqui dentro. Então, eu coloco uma mensagem para eles e coloco uma surpresa também aqui dentro. Então, eu teria a surpresa para vocês não verem mesmo, tá? Adorei esse baúzinho. E nós Isso adultos, né? aqui vai naquela Quantos, caixinha. quantos Oi? segredos. E nós adultos também, né? Quantos segredos que nós acabamos guardando e nos fazem tão mal, né? Um peso tão grande. Ter que carregar Isso, sozinho, não conseguir compartilhar com quem precisa. isso, né? Por que que eu faço isso? As crianças, elas precisam entender que aqui não é um parque de diversão, né? Se divertir, brincar com os brinquedos, pode acontecer em qualquer espaço que elas tiverem, com um amigo, com uma mãe, com um pai. Aqui é diferente. A gente vai brincar, mas sempre com uma mensagem, com um objetivo, Tem alguém que tá? comentou aí É, sobre o trabalho com baú. Você consegue ler Oi, os não comentários? consigo. Só que Ah, eu tô falando e eu não tô lendo, tá? tá, se for aparecendo alguma pergunta, alguma coisa, eu vou te sinalizando. Pode falar. Aham, tá. É, e aí, assim, eles precisam entender o verdadeiro sentido, né? Porque a gente precisa evoluir na queixa. E eu costumo dizer aos pais que existem alguns aspectos que eu vou passar para eles como forma de orientação, mas existem determinados pontos que vai ser o meu segredinho com o filho deles, né? E a gente não vai poder quebrar isso, né? Existe um código de ética que me respalda em relação a isso. O sigilo profissional precisa acontecer desde a criança dos 4 anos de idade até infinito aí, né? Então, o que eu vou passar para os pais é a minha percepção, como está sendo trabalhado, quais são os recursos que estão sendo utilizados, como eu posso capacitar esses pais para desenvolver isso em casa. Mas determinadas frases, colocações, é o meu segredinho com o filho deles, né? Então, com criança, eu entrego sempre esse kit. Com os adolescentes, eu também tenho essa abordagem de entregar o kit, mas aí eu já mudo um pouquinho a chavinha, a gente não trabalha com um baúzinho, a gente trabalha com o termômetro das emoções, tá? Isso eu já Que vi eu você também postando. coloquei. Hã? Esse eu já vi você postando. E fiquei Isso, curiosa, inclusive. é esse daqui, tá? Ah, esse aí. Que, inclusive, eu costumo fazer também o que a gente chama dentro da psicologia de psicoeducação, tá? Ansiedade não é negativa. Ansiedade é positiva. Ninguém tira a ansiedade de ninguém, tá? E muito cuidado, gente, que existem pessoas que colocam em redes sociais que zera a ansiedade, tá? Existem projetos, programas, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver. Zere a sua ansiedade, ansiedade zero, enfim, isso não existe, tá? Cuidado com o que vocês estão consumindo também. Adorei essa A ansiedade, abordagem. Que é exatamente isso que eu falo com meus pacientes. Ah, eu quero curar a minha ansiedade. Eu falei, calma aí, nós vamos ter uma percepção diferente dela. Mas curar. isso, né? A ansiedade, ela é extremamente positiva para a gente. Por quê? Porque é por meio dela que a gente tem a iniciativa de sair da zona de conforto. É muito importante que a gente crie uma expectativa em relação a algo. Se a gente não criar expectativa, nós vamos ficar na zona de conforto e as coisas não vão acontecer. Então, eu tenho visto algumas pessoas falando para mim, Alexandra, eu sou muito ansiosa. Tá, isso é ruim ou é bom? Né? A ansiedade, ela é muito boa. Mas, às vezes, as pessoas utilizam isso como algo ruim, como algo negativo. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês possam pensar qual é o nível da ansiedade que você tem diante de determinadas situações. Então, eu costumo mostrar isso aqui, tá? Para os pais e para os adolescentes também. O que é isso aqui, gente? Eu transformei isso aqui num termômetro das emoções. Deixa eu só. Ficou bem frio aqui agora. Tá? Eu costumo transformar isso aqui no termômetro das emoções. O que é isso? Eu preciso medir a intensidade daquilo que eu sinto.
Vamos para um exemplo prático. Quando a gente chega em um hospital, em um pronto-socorro, a gente passa por uma triagem. E muitas vezes as pessoas que estão lá, os enfermeiros, perguntam para a gente qual é a intensidade da sua dor de 0 a 10. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Lá a gente pontua. Minha dor tá 5, minha dor tá 4. E aí a gente recebe uma pulseirinha, né? De Exatamente. urgência ou não. Não é isso? Sim. Aqui no consultório, eu coloco isso aqui. Qual é a intensidade da tua ansiedade? Ela tá nível 10, toda preenchida, que nem essas bolinhas daqui, ou ela tá nível 1, 2, 3, ou ela cresce em determinadas situações e ela baixa, ou ela cresce e fica lá em cima. Como é que funciona essa tua ansiedade? E aí, a partir do momento que o pai vai descrevendo, ou o adolescente vai descrevendo, a gente vai vendo se essa ansiedade é adaptativa. O que é ansiedade adaptativa? Uma ansiedade boa, que gera expectativa, que faz a gente sair da zona de conforto, que faz a gente criar situações, né? Ou se ela está desadaptativa. O que é essa ansiedade? É aquela que causa sintomas, é aquela que não é legal, é aquela que prejudica a nossa rotina, o nosso dia a dia, faz a gente ter alteração de sono, alimentação, nosso coração fica disparado, sudorese, né, a mão suando, nossa voz fica trêmula, às vezes até embargada, nossos pensamentos somem. Aí essa ansiedade precisa de tratamento. Então, esse materialzinho daqui é um material que eu costumo usar muito para a gente medir a intensidade. E durante o processo terapêutico, eu tenho. Isso aí vai ficar para outra live, tá? Tá? A gente tem uma Já estou balança pensando, aqui também, tem várias ideias aqui na minha cabeça. tá? A gente tem uma balança aqui também, que a gente vê o peso dessa emoção. Imagina, gente, a gente saber qual é o peso da nossa tristeza, da nossa alegria, da nossa ansiedade, né? Então, eu peço para que eles pesem também. Então, cenas para os próximos capítulos, tá? Então, nesse kitzinho, eu mostrei esses dois materiais para vocês. Então, com criança, eu gosto de colocar o baú. E com adolescentes, eu gosto de falar da intensidade dessa emoção para a gente ver se está adaptativa ou não. Nossa, excelente isso. Fica muito mais prático isso na questão do peso, igual você falou, porque às vezes a pessoa chega falando de ansiedade e aí nós temos uma percepção, mas não sabemos como que é isso para eles, né? Que às vezes a Uhum. pessoa não tem sintoma físico ainda, mas ela carrega aquilo como algo muito intenso. E aí, quando fica mais fácil dela conseguir exemplificar isso de uma forma lúdica ainda, principalmente para crianças, adolescentes, fica muito mais fácil. Até para eles, né, no final, quantificarem o que que mudou depois do tratamento ou não. E aí Sim. teve, eu abri uma caixinha de pergunta ontem lá no Instagram e uma das dúvidas foi a questão de como que eu percebo que meu filho está ansioso, né? E como que é isso? Como que o pai tem que entrar em estado de alerta e falar, não, precisa de ajuda? Uhum. Tá, como eu falei, a ansiedade, ela é boa, ela é necessária, né? É interessante que vocês possam atuar de uma forma preventiva. Então, todas as vezes que você perceber que o seu filho está tendo algum tipo de alteração, mesmo que não seja sistemática, mesmo que não seja frequente, duradoura, a gente começa a acender uma luzinha ali amarela para ver com que frequência isso está acontecendo. Mas não deixem que isso se torne uma frequência alta. Procurem ajuda como forma preventiva, porque é mais fácil de a gente mudar a chavinha ali e voltar para o estado que seja mais saudável. Então, tem pessoas que chegam aqui no consultório apenas para ver como está o nível de ansiedade, como está o nível de outras emoções, e rapidinho tem uma alta ou consegue levar a vida de uma forma mais tranquila. Mas já tem outras que chegam no nível de crise de ansiedade, de síndrome do pânico muito alto. E aí é indicação, sim, de um acompanhamento terapêutico.
Então, em relação a essa pergunta, eu peço que vocês, da mesma forma que vocês fazem um acompanhamento médico anual, façam também o preventivo em relação à mente, em relação ao gerenciamento das emoções. Porque fica muito mais fácil de prevenir um possível transtorno mais para frente. Em relação à percepção de alteração de comportamento do filho, entra naqueles sintomas que eu falei: alteração de sono, alteração alimentar, ou se alimentar em excesso, ou de uma forma muito restrita, evitar meios sociais, tremores, isolamento. Então, é um alerta já de um processo de adoecimento. Então, procurar um especialista para avaliar como está a intensidade e o nível é extremamente importante. E aí uma outra pergunta foi como lidar com a adolescência. E assim, falando um pouco mais dessa pergunta que eu vejo muito aqui no consultório, que os pais, as primeiras frases que eles falam, até quando eles vão, antes de estarem aqui no consultório, eles relatam muito que, nossa, Débora, como a adolescência está difícil. E essa frase é muito comum por aqui. E você, com o seu olhar, né, profissional, você também enxerga a adolescência hoje como algo difícil? Ou você acha que não é só os adolescentes? Como que tá esse processo? Tá. A adolescência é uma fase de mudança, de transição. Então, quando a criança nasce, ali o pai ele aprende a ser pai e a ser mãe com acertos e erros. Então, imagina, quando a criança nasce, o pai não sabe o que é ser pai. A partir do momento que ele vai acertando, vai errando, vai se ajustando ali, a criança vai crescendo e aí ela perde de ser criança e se transforma novamente em um outro serzinho com identidade, com gostos, com vontades, com prazeres, com outras demandas. Então, esse pai e essa mãe, ela vai precisar se ajustar àquela necessidade daquele filho que não é mais aquele bebê, que não é mais a criança. Então, quando os pais começam a se ajustar e pegar o ritmo ali de como é lidar com o seu filho, o filho tem outras demandas, tem outras necessidades. Então, eu percebo, Débora, uma dificuldade muito grande dos pais de se ajustarem às demandas atuais. Exemplo, tá? Muita gente, se a gente for fazer um levantamento aqui, quase todo mundo tem Instagram. Mas existem pessoas que não gostam das redes sociais, adultos, pais que não gostam e não têm essas redes sociais. Só que os adolescentes vivem nesse mundo hoje. Como você vai conversar com o teu filho se você não tem rede social? Você precisa ter a sua rede social para entender a linguagem do adolescente. Então, muita coisa a gente precisa adaptar, a gente precisa entrar no universo daquela criança, daquele serzinho que está deixando de ser criança e está começando a ser adolescente. Só que, assim, o cérebro de um adulto é muito mais rígido do que um cérebro de um adolescente. Então, o que que acontece? Eles têm uma dificuldade muito grande de criar novos hábitos, de se adaptar à rotina de um adolescente. Então, por isso que é tão importante esse primeiro contato com os pais aqui na primeira sessão, para entender como é essa rotina desse pai, dessa mãe, qual é o perfil deles. Por isso que é tão importante em alguns momentos fazer treino de pais, para que eles possam se familiarizar com a linguagem daquela criança que está em transição para a adolescência, né? Então, eu costumo dizer que não é difícil lidar com o adolescente, mas os adultos precisam se adaptar a essas novas realidades. Até os termos que a gente utiliza são diferentes dos termos que os adolescentes utilizam. Se eu não entrar no mundo deles, eu não vou ter comunicação, Isso né? é. Então, assim, é por isso que os pais encontram tanta dificuldade, né? Então, a gente precisa dar uma mergulhada aí, né? Fazer uma reciclagem no vocabulário, se adaptar um pouquinho aí para conseguir ter um bom relacionamento. E aí, quando você fala de redes sociais, inclusive seria a próxima pergunta que eu ia falar, sobre a questão de vício, né, nos celulares, telas, e como que é para você isso? Como que você trabalha essa questão com seus pacientes, já que isso,
quem não utiliza hoje, eles falam muito da questão de que, mas só eu não tenho celular, meu pai não entende isso. E aí, Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que está tão em alta, né? Foi interessante que hoje, pela manhã, eu fiz uma orientação a uma mãe que falou sobre castigo, né? Vou tirar as telas e vou colocar castigo de ficar uma semana sem o celular, sem as telas, enfim. O que que eu falo para os pais? Nós estamos vivendo uma era da tecnologia. Nós estamos vivendo uma era de muita informação. Então, quando a gente retira esse material, esse objeto da vida de um adolescente, a gente retira a possibilidade de aprender. Então, às vezes é mais fácil a gente tirar, porque evita o trabalho ali de informação, do que a gente está pontuando, informando, dizendo, orientando, dando esse suporte, que dá trabalho. A gente precisa estar ali junto, e muitas vezes os pais não estão juntos, pela carga de trabalho, pelo dia a dia, pela correria, né? Então é mais fácil para os pais tirar aquele material. Mas eu não aconselho que tirem, eu aconselho que supervisionem, que limitem, que coloquem em aplicativos que a gente controla ali quanto tempo aquele adolescente está passando, que a gente bloqueie aquele tempo de uso de redes sociais. Então, existem outras formas que a gente pode estar atuando para que aquele adolescente possa entender que a tela, ela é importante, ela é necessária, nós não vivemos mais sem esse tipo de material, mas tudo tem um limite, né? Mas para limitar, precisa de presença. Com certeza. E aí, eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, mas eu já quero ir para as dicas. Tenho. Vamos lá, né? Como eu começo a sinalizar para os pais a importância de desacelerar. Então, sempre vão ter pais presentes nos meus primeiros atendimentos, para que depois eu possa orientar os filhos, né, menores de idade. Então, vou fazer um testezinho aqui contigo, pode ser? Pode? Eita, ao vivo. Vamos lá. Mas é um teste fácil, fácil, tá? Débora, me diz o que é que tu tá vendo aqui. Tô vendo só uma coisa verde, algo lá no meio, assim. E aí o de fora parece como se fosse algo mais brilhoso, mas ao mesmo tempo parece um pouco gelatinoso, mas Tá, bagunçado. bagunçado. Ok, tu descreveu aí, tá? Mas o que que tem aí dentro? Tu consegue ver alguma imagem? Não, parece, só Nada? Não vejo a quer nem. cor amarela. Tá, é amarelo, ok. Mas tu não quer nem falar assim o Eu que ia deve ser? chutar um pato, não sei por quê. Um quê? Um pato. Um pato? Não. Agora, se eu começar a desacelerar, Ai, um leãozinho. isso, um leãozinho. Essa bolinha daqui é uma ferramenta de trabalho importantíssima. Por quê? Quando estamos ansiosos, o nosso pensamento fica assim, ó, tudo embolado, tudo bagunçado, tudo desorganizado. E a gente não consegue ver estratégias e saídas de resolução de problemas. Então fica um pensamento em cima de outro, uma ação em cima de outra. E por isso que muitas vezes a gente age com impulsividade, porque a gente não consegue enxergar o que de positivo tem ali dentro. Quando a gente começa a desacelerar, a gente começa a ver o que tem dentro. A gente começa a ver possibilidades. Assim são os pensamentos. Quando a gente começa a criar hábitos para desacelerar, a gente começa a entender que na vida existe uma gama de possibilidades para aquele probleminha que nós temos. E que a gente cria uma tempestade no copo d'água, como muitas vezes as pessoas falam no ditado popular, né? Então, eu começo a psicoeducar a criança e o adolescente e até os pais falando sobre isso. E aí é interessante que muitos pacientes falam para mim: agora eu estou entendendo. Por isso que em tal situação eu fiz isso. Aí eu disse, pois é, sabe por quê? Porque tu não estava conseguindo ver o leão aqui dentro, né? E aí a gente começa a associar.
Isso me remete ao pensamento acelerado, né? Principalmente quando estamos muito ansiosos, você vai dormir, pegar no sono, a cabeça parece que fica exatamente assim, girando um monte de informação e você não consegue focar exatamente no que precisa, né? Isso, e nem consegue descansar, né? Porque os Não, pensamentos estão a mil, né? Então, exatamente. as crianças, elas começam a entender, né? Ah, tia Lê, então eu já sei. Então, quer dizer que toda vez que eu tiver querendo entrar nesse movimento de muito pensamento, eu preciso parar. Eu disse isso mesmo. Precisa parar, né? E a gente utiliza uma técnica aqui, que é a técnica do semáforo, né? O semáforo das emoções. Eu entrego essa folhinha aqui, tá dando para ver? Aham. Tá? Que essa folhinha ensina o que precisa ser feito. Funciona igual ao semáforo de trânsito, tá? Essa folhinha daqui vai identificar o vermelho como pare, pare tudo para prestar atenção. O amarelo, você precisa pensar sobre novas possibilidades. E o verde, você precisa seguir com um comportamento que seja mais saudável, né? Esse semáforo, a gente trabalha tanto com a estrutura do semáforo, quanto a gente trabalha com várias outras ferramentas, com o mesmo objetivo, que é o de parar, pensar e agir de uma forma diferente. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês, tá, gente? Isso é bem fácil de adquirir. Essa bolinha, qualquer lugar, feira dos importados, as feiras, enfim, vocês conseguem comprar para trabalhar isso, para conscientizar a importância do parar, tá? O baúzinho também vocês conseguem comprar para trabalhar em casa, tá? E eu quero mostrar para vocês, dá para ver essa espada? Tá. Aham. Também a gente consegue comprar isso aí. A gente trabalha também com a técnica do semáforo. Parar, pensar e agir diferente, tá? E aí eu Hum. faço uma sessão com a luz desligada. Tudo escuro, né? Fecha as cortinas e eu conto uma história, enfim. E a gente vai trabalhar com os poderes. Nós temos poderes. Nós temos poderes sobre a nossa vida. Quem nos guia? A gente. Então eu posso estar no verde ou eu posso estar no vermelho. Aonde eu estou, né? E aí a gente faz algumas reflexões em relação a isso também. Essa semana eu adquiri um material, né, que muita gente me procurou também, inclusive você falou do astronauta, Eu achei né? incrível e fiquei curiosa para saber como você estava trabalhando aí no Tá, consultório. vamos lá. Vou mostrar o astronauta para vocês, tá? Que é esse bonequinho que a gente vai fazer uma enquete, tá? A gente vai fazer uma enquete para colocar o nome desse bonequinho, que ele precisa ter uma identidade, né? Mas como a gente trabalha esse bonequinho? Ansiedade, a gente diminui com pensamento e corpo. Toda vez que a gente está ansioso, o nosso corpo dispara alguns gatilhos. E o primeiro gatilho que é disparado é a respiração. Nossa respiração fica curtinha e ofegante. Quando a gente não consegue colocar o oxigênio necessário que o corpo precisa, o nosso corpo desestrutura. Por isso que existem os sintomas, os reflexos que nós vemos no dia a dia. O rosto fica quente, a gente às vezes fica nervosa, a mão fria, pernas tremem, a voz fica embargada, né? Então, para que a gente possa frear um pouco mais esse hormônio que se chama hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente precisa respirar. Então, esse astronauta tem vários sentidos, várias formas, várias abordagens. A gente aqui está trabalhando a ansiedade. Então, para trabalhar a ansiedade, o que que eu faço? Eu também apago as luzes e ele projeta imagens do céu, das estrelas, da lua. Tem várias cores, tem várias formas, né? E naquele momento eu faço um processo de relaxamento com a criança ou com o adolescente. Então eu vou guiando a respiração, eu vou fazendo com que eles possam entender a importância disso, o que que isso está causando no corpo dele. Então, vai inspirando profundamente e expirando bem devagar.
Ensino a respiração, que gerencia e controla a ansiedade, que é a respiração diafragmática, que é aquela respiração que os bebês fazem, né? De aumentar a barriga e deixar a barriga lá atrás. Sobe e desce, tá? Então, esse astronauta, essa semana, fez sucesso aqui no consultório. A gente fez vários relaxamentos aqui com esse bonequinho, né? A gente pode trabalhar também as forças internas, quem é esse astronauta, quais são os poderes que ele tem, enfim, dá para a gente desenvolver muita coisa com esse bonequinho. Como o foco é ansiedade, eu foquei aqui no relaxamento, tá? Nossa, é ótimo, porque é difícil você conseguir deixar uma criança ficar quietinha, né? Como que você faz isso? E dessa forma aí, ele nem percebe que tá relaxando, né? Isso, né? E aí, como eu falei no início da live, né? Então, o objetivo é sempre o mesmo para todas as técnicas de respiração. É respirar profundamente e expirar bem lentamente, fazendo um exercício de sobe e desce da barriga. Mas os recursos são os mais variados, tá? Respiração catavento, tá? Que é isso? A gente vai inspirar, expirar, fazendo com que haja um movimento aqui do catavento. As crianças amam e elas exercitam a respiração. Maravilhoso isso. Isso eles fazem até em casa também. Às vezes os pais chegam para mim e falam assim, Alexandre, eu comprei o catavento. Aí traz o catavento, mostra como foi o catavento, né? E eles estão exercitando. Então, o mais importante é isso, né? Tem a respiração, gente, é muita coisa, tá? Eu só separei algumas aqui, porque não dá para passar tudo. Tem a respiração milkshake. Aqui eu não coloquei, tá? O pozinho mágico que a tia Lê utiliza. Que é um segredo meu, tá? Essa Mas tia aqui Lê tá, é cheia dos segredos. né? É um segredo meu, tá? Mas aqui, essa água daqui muda de cor na sessão de terapia, tá? Aqui não vai mudar porque eu não vou colocar o pó mágico, tá? Aham. Mas o que que a gente pode fazer? Dá para ver? Sim. Tá? A gente vai inspirar e a gente vai expirar fazendo aquelas bolinhas aqui, tá? Então, a gente inspira, sabe aquilo que os pais diziam que era falta de educação? Sim, não É pode isso que a gente vai fazer fazer. bolinha no copo. Mas dessa vez eu converso com os pais. Dessa vez deixa, tá? Porque é importante. Então, ó, dá para escutar o barulho? Dá. Isso eles vão treinar. Eles amam fazer isso, não é? Então, vocês estão vendo que, assim, existem vários recursos. E eu ainda passo, todas as vezes que as crianças vêm aqui no consultório, elas levam sempre uma atividade de casa. Mas essa atividade não é aquela chata, não é aquela monótona, não. É uma atividade que eu entrego assim, ó, no saquinho, vem a instrução, tá? Uhum. Que todas essas atividades são elaboradas por mim, tá? Então, são atividades de respiração e atividades de ampliação de percepção por meio da criatividade. Então, isso aqui é um apito flauta, tá? Tem uns buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? É E um eles apito. precisam fazer com todos os dias até chegar à próxima sessão? Ou não? Não, eles precisam exercitar a respiração todos os dias. Mas não necessariamente eles vão usar esse material todos os dias, tá? Então, tem vídeos que eu passo para eles também, tem os materiais. Então, como cada sessão eles vão levar um material, então eles alternam. Um dia eles fazem isso aqui, outro dia eles fazem a respiração que está no vídeo, outro dia eles fazem o catavento, outro dia eles fazem a respiração. Tem até. Ah, não, esse aí é da sacolinha. Esse aí é da sacolinha. Tem uma respiração que eles podem fazer até deitados, dormindo, porque ilumina. Então a gente estica e volta. Estica Legal. e volta. Então tem brilhos. Então eles fazem até Isso é bom deitado. porque relaxa para dormir, né? Isso, né? Tem essa daqui também que a gente faz. Sabe aqueles brinquedos anti-estresse? Sim. Que teve uma moda gigantesca, acho que foi até antes da pandemia, né? Que muitos pais chegavam aqui e perguntavam, Alexandre, Aquele de apertar as bolinhas também é é o conta, né? Poppet. Ah, esse nome É, para lembrar. é o Poppet.
né? E aí muitos pais me perguntavam, Alexandre, esse brinquedo eu comprei, é aquele anti-estresse, serve? Aí eu disse, depende. Se for para a criança estar só fazendo isso aqui, ou apertando, não vai tirar estresse nenhum, não. A gente precisa ter um objetivo, né? Sim. Esse daqui é aquele brinquedinho anti-estresse. Só que a gente precisa sinalizar para a criança por que que ele tira estresse. Se eu ficar só fazendo isso, não adianta. Mas se eu disser para a criança que ela pode fazer a respiração por meio desse material daqui, ela vai diminuir esse estresse, vai diminuir a ansiedade. Como? Ao esticar, porque não vai dar para ver no vídeo aí, mas ao esticar, a gente estica bem muito, tá? Ao esticar, ela vai inspirar. E ao voltar ao normal, ela vai expirar pela boca. Então as crianças adoram também, porque eles esticam até o fim. Aí faz, tia Alexandra vai quebrar, acho que vai partir. Eu disse, vai nada? Pode fazer, pode esticar, né? E aí ele vai esticando, esticando, inspira. Enquanto ele estiver esticando, ele está expirando. Quando parar, ele vai parar um pouquinho, segurar a respiração e soltar. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, os E materiais que são utilizados. a respiração é tão importante, né? E é uma coisa que às vezes nem nós Importantíssimo. adultos fazemos no nosso dia a dia. E é só uma consciência daquele momento, do aqui, o agora, você parar um pouco. Isso é um exercício que eu tenho feito diariamente. Do nada, assim, eu parar um pouco e focar na respiração. Porque é uma Isso. coisa involuntária, nós não percebemos, estamos fazendo o tempo inteiro, só que nós podemos aproveitar ela para o lado melhor ainda, né? Para ajudar nessa parte de relaxamento. Isso. Né? E assim, um ponto que eu acho extremamente importante sinalizar aqui é que, às vezes, nós nos auto-sabotamos. Então, quando eu pergunto aqui para os pais, e aí, vocês fizeram a respiração com os filhos? Eu peço para que eles sempre acompanhem esse momento, porque às vezes querem terminar logo, principalmente quem tem o perfil de ansiedade, né? Então faz a respiração e quer acabou, já fiz, né? Então eu peço que acompanhem. Às vezes os pais chegam aqui, né? Alexandra, nem deu tempo. Eu disse, sério? Que não deu tempo? Uma semana, um dia tendo 24 horas, não deu tempo. Não, Alexandra, porque aconteceu isso, 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 isso. Enfim. E aí eu digo, a vida não vai parar para a gente organizar as emoções. Como eu vejo algumas pessoas, Alexandra, tá um caos. Depois que passar tudo, eu marco sessão. Aí não precisa mais, né? Agora que Então, você precisa organizar. isso, bem sincera, não precisa mais, né? Então, a gente precisa iniciar um hábito de respiração mesmo no caos. A gente precisa disponibilizar esse tempo. E as crianças, muitas vezes, exigem isso dos pais. E aí os pais, deixa para depois, é muita coisa. E chega a sessão novamente na semana seguinte e não foi exercitada. E quando eu pergunto por que que não foi exercitado, eles falam, porque eu tive muita coisa, porque não deu tempo. E aí eu pergunto, e quando você estava no carro, lá dirigindo, será que ali não poderia ser um momento de respiração? Ah, Alexandra, não. A gente tem que estar no quarto, tranquilo, sem movimento, sem barulho, sem. Então a gente cria uma ideia muito perfeita e o perfeito não existe. A gente vai fazer do nosso jeito, da nossa forma e quando der, né? E criar essa oportunidade para gerenciar essas emoções. Então, o que eu tenho visto em discursos até de adolescentes também, é querer tudo muito certinho, muito perfeitinho. E a vida não é assim. Nós vamos fazer essa respiração indo para a escola, indo para o trabalho. Nós vamos fazer a respiração no banho, né? Eu tenho muitas ideias aqui no consultório quando eu estou tomando banho, né? É o momento ali que eu relaxo, é o momento que eu deixo a água correr, né? E vem muitas ideias. Eu já montei cursos, palestras, né? Tomando banho. Quando eu saí, eu precisei escrever, né? Então, é um momento de desacelerar. E ali tu pode utilizar a tua respiração, né? E essa E ensine questão os do filhos de não vocês a fazer, utilizar. né? Porque eu falo, o feito é melhor do que o perfeito, né? E às vezes a gente fica procurando tantos empecilhos para não fazer uma coisa tão simples, né? E que poderia Uhum. fazer tanta diferença. Isso, né? E tem outras técnicas também. Aqui eu trabalho com jaleco temático, né? Eu não sei se você já me viu aqui nos corredores de Já. Branca de Neve, de Homem-Aranha, né?
cada jaleco daquele também tem um propósito de tema a ser trabalhado. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, que não é uma brincadeira apenas pela brincadeira. Eu me entrego à brincadeira, à construção, ao vínculo, mas a criança e o adolescente, ele precisa sair daqui com um ensinamento, com um propósito, para evoluir na queixa. É isso. Olha, pelo menos a sensação que eu fiquei daqui é com gostinho de quero mais. Parece que tem tanta Ah, coisa então legal que eu deixa eu acho que eu só preciso colocar até. aqui um quero. Eu ia Deixa eu falar que colocar só um. pode Diga. falar. Eu ia falar, porque eu acho que vai precisar de uma segunda live aí, viu? Tem muita coisa boa para compartilhar. Tem, né? Deixa eu colocar um gostinho de quero mais, que eu deixei esse daqui A por último cereja do bolo. mesmo, mas eu não vou contar, porque vai ficar para um próximo momento, um próximo projeto, atividade, enfim, que a gente fizer, tá? Olha que legal. A Nossa, lixeirinha da reciclagem de pensamento. meu Esse Deus, daqui eu adorei. trabalho de forma bem prática. Dá para ver? Aham. Com os pacientes, eles Nossa, muito aprendem a legal. reciclar pensamentos. Só que eu não vou contar hoje, porque No- já deu de Nossa. informação, tá? Pronto, agora Certo? sim vai precisar de uma segunda live aí com mais dicas. Nossa, pelo menos, olha, foi maravilhoso, Alexandra. Muito obrigada. Eu nem percebi a hora passar. Pois é, Agora passou que eu olhei, rapidinho. passou muito rápido. E assim, era exatamente essa proposta que eu queria mesmo. E que bom que você abraçou esse desejo que eu tava de compartilhar isso com as pessoas do simples. Porque às vezes a pessoa fica querendo fazer algo tão impossível e não consegue colocar em Uhum. prática. E são dicas simples de coisas que as pessoas podem adquirir e que podem fazer no dia a dia. Então, assim, eu tenho só a agradecer, foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência, porque eu vi que tem muito mais coisas. E aí eu espero, já fica aqui o convite para uma próxima live, ou quem sabe, né, nós desenvolvemos um outro projeto aí e fazer uma coisa bacana para os nossos pacientes, porque eu acho que o mais importante é essa questão de profissionais unidos para fazer o bem pelos nossos pacientes. Porque às vezes tem tantas picuinhas, vamos assim dizer, entre as profissões, as pessoas às vezes acabam querendo invadir o espaço do outro. E eu tava louca para trazer alguém da psicologia para fazer uma live comigo, porque como eu falo muito das questões das emoções, às vezes as pessoas ficam, ah, mas aí eu vou precisar, posso parar na terapia? Eu falei, claro que não. Terapia ninguém tem que parar. Você tem que continuar sim, a não ser que seu psicólogo te dê alta, porque o meu trabalho não interfere em nada na terapia, pelo contrário, é justamente para potencializar, assim como a terapia me ajuda. Então, muito obrigada por estar aqui. Uhum. Obrigada a todos vocês que estão aqui fazendo parte dessa live também com a gente até agora. E E eu vamos soltar a quero batata. deixar, eu quero deixar um presente aqui para vocês, tá? Quem Olha, quiser me seguir aqui no Instagram, tá? Entra lá no meu Instagram e na minha bio tem um e-book gratuito que vocês podem baixar sobre hábitos saudáveis que vocês podem começar a desenvolver na vida prática, tanto com crianças como com adolescentes, adultos, para que vocês possam desenvolver esses hábitos para evitar quadros de ansiedade, tá? E tem um outro e-book também, que é direcionado para momentos de prova, que eu também fiz, tá novinho, lancei faz, acho que uns 2 meses, mais ou menos. Específico para momentos de prova. Então, estamos em tempos aí de Enem, de PAS, de vestibulares, e o nível de ansiedade aumenta muito, que é natural. Então, vocês podem entrar lá também no meu Instagram, tá? Na bio, vem falando ali de um e-book específico para a prova, o que você pode fazer momentos antes da prova e durante a prova para diminuir essa ansiedade, para poder ter um rendimento positivo, né? Eu vejo que tem muitas pessoas com potencial altíssimo, estudam em melhores escolas, têm referências extremamente positivas, mas durante o momento da prova, o nervosismo, a ansiedade é tão grande que dá aquele famoso branco, né? Então, para evitar esse branco e para que você possa ter um bom desempenho, é extremamente importante que vocês possam ler esse e-book, direcionado para provas,
concursos também, tá? De uma maneira geral. A Ana Paula perguntou qual é o Instagram. Ana Paula, eu vou postar assim que terminar a live aqui, eu vou postar no feed e vou postar também nos stories. E aí eu marco o arroba dela, que aí fica mais fácil para vocês só clicarem, não ter desculpa de não adquirir esse material maravilhoso que ela está disponibilizando. Tá bom? Então, quero agradecer demais, tá, esse convite. Acho que a gente precisa realmente estreitar um pouco mais aí, porque nós somos corpo, nós somos mente, e cada uma de nós aqui só temos a agregar no trabalho da outra, né? Que Com possamos certeza. cada vez mais aí trocar figurinhas, trocar ideias. Tem algumas coisas do teu trabalho também que eu acho super interessante, que eu vejo que você posta, né, que a gente poderia também lançar uma live onde você poderia falar um pouco mais, né, do teu trabalho. Enfim, vamos Sim. pensar em novas estratégias. Se as pessoas gostaram, acho que é interessante que elas possam colocar aqui, comentar, compartilhar, dividir essa experiência com outras pessoas para que o mundo possa estar mais saudável. Esse ranking aí de primeiro lugar do país mais ansioso do mundo, eu não quero ter, não. Né? Vamos ver se a gente consegue mudar isso aí. Exatamente. Isso aí terminando o ano, então sempre tem novos projetos para 2024, né? Então é um ótimo momento para vocês aproveitarem e cuidar um pouco mais de vocês, dos seus adolescentes, as crianças que realmente precisam. A gente precisa sair desse ranking mesmo. E tem muita coisa boa que nós podemos fazer por nós mesmos que faz a diferença. Então, tá bom. Então, até a próxima. Até a próxima. Um Obrigadão. beijo, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. E já vou postar o arroba da Alexandre para vocês já seguirem ela e acompanhar o trabalho maravilhoso que ela realiza. Um beijo, Alexandra. Boa noite. Tchau, Até tchau. Boa mais. noite. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.